então bem-vindos à última parte de todos os vídeos de resumos das Crônicas de Gelo e Fogo. Como eu disse antes, acabou as partes de Westeros e na verdade eu vou começar com duas pessoinhas aqui que estão voltando para Westeros. Mas como começa a sua história com Essos, eles estavam em Essos, eu botei aqui nessa última parte. Mas vamos lá, é o Sam, para começar. O Sam tava em Bravos, né? O Mestre Aemon estava muito mal e morrendo. E quando ele tá pra morrer, ele fala então dos dragões pro Sam. Fala que ele queria ser muito jovem, ele queria muito ser jovem pra ser uma das cabeças do dragão com a Daenerys, mas isso não tem como acontecer, obviamente. Então ele pede pro Sam que quando ele chega na Vila Velha, ele conte pros arquimestres sobre os dragões, que isso é verdade e da profecia e toda aquela coisa. Com a morte do Mestre Aemon, a Goiva, pela primeira vez, então, deita com o Sam na cama. E eles basicamente viram um casal. Chegando em Vila Velha, ele deixa a Goiva na cidade e pega uma carruagem pra ir pra cidadela, pra falar lá com os mestres. Ele pede pra ver o Senescal, que não atende ele nunca. Ele fica 1 milhão de anos lá na sala de espera esperando pra ver o tal do Senescal. E lá ele encontra um tal de Aleras. E eu não sei se eu já comentei isso nos outros vídeos pra vocês ou não, mas Aleras, se você reparar, ao contrário, vira Sarella. E quem é Sarella, se não uma das serpentes de areia? E quem era a Sarella das serpentes de areia, se não aquela que Doran comenta que foi tratar das coisas dela lá na cidadela? Fica aí esse questionamento. Tá se passando por homem, parece, com o nome de Aleras. Muito interessante. Isso, sem teorias aí da internet, eu não saberia pra passar pra vocês. Mas enfim, aí a Aleras vê o Sam penando ali e fala pra ele que ele tinha que ter dado um troquinho ali pro cara da recepção pra poder ver o Senescal, senão ele não vai ver nunca. E pergunta o que o Sam tá fazendo ali. E o Sam, não sei se ele tava há muito tempo com o troço guardado assim na mente, ele acaba despejando tudo o que ele sabe. Então a Aleras conta pra ele que o Senescal não vai dar bola, que o Senescal não vai acreditar nele, mas diz que conhece alguém que vai, que é o tal do arquimestre Marwyn, não sei dizer, gente. Mas esse arquimestre é bem louquinho, ninguém dá muita trela pra ele, mas ele acredita no Sam. Só que ele diz pro Sam se preocupar em forjar a corrente dele, que ele mesmo vai ir atrás da Daenerys. E aí nós encerramos o Sam. Vamos ver o Victarion. Vocês lembram do Victarion, irmão do Euron Greyjoy, que está indo buscar a Daenerys para o Euron, só que não, porque ele quer, na verdade, a Daenerys para ele. Então, ele tá lá no meio do mar, indo em direção a Daenerys. Ele pesca lá no mar um sacerdote vermelho, que é o Mocorro, que tava lá naquele outro barco com o Tyrion e que virou e tal, que pegou tempestade. Pescando esse bruxo vermelho, digamos assim, que inclusive o Euron tem um, né? E aí ele já fica naquelas noias de se meu irmão tem, por que eu não? E esse cara faz uma coisa que o mestre dele não tava conseguindo, que era curar aquela mão dele. Então ele já se vende inteiro pra esse sacerdote vermelho. E ele inclusive manda afogar o mestre que não tava conseguindo curar a mão dele, dá ele pro deus afogado. Apesar de, obviamente, ele tá agora acreditando em Hylor por causa do aprendido sacerdote vermelho. Confuso, né? Então ele continua indo e no caminho ele vai entrando em confronto com vários outros barcos, várias outras frotas e pegando mais barcos então para sua frota e afogando vários homens e queimando vários outros, que acaba fazendo oferenda para os 2 deuses que estão ajudando ele. E o Mocorro vê o tal do berrante do dragão lá, que tá com o Victarion, e lê as inscrições que tá nele. E nele diz que qualquer dragão vai se sentir atraído pelo dono do berrante, não importa quem esse cara seja, e que nenhum homem mortal deve tocar o berrante. E viver depois, pelo menos. Encerrado o Victarion, indo de encontro a Daenerys, belezinha. E o Jon Connington e o Aegon Targaryen, falso ou não, onde anda? Eles saem então com a Companhia Dourada em direção ao Poleiro do Grifo, tomam com facilidade o local e depois disso eles querem tentar tomar então Ponta Tempestade. Mas o Aegon, sendo ele falso ou não, eu não sei se ele é falso ou não, gente, eu tenho muitas dúvidas sobre essas teorias, mas enfim. O Aegon tá todo com o reizinho na barriga agora, desde que ele descobriu que ele tem boca pra falar, que foi o Tyrion que ensinou inclusive, e é ele que quer liderar o saque aí, a Ponta Tempestade, o domínio à Ponta Tempestade.
Sendo que o John Connington ia deixar ele numa boa, paradinho lá no poleiro do grifo, né? Voltando a Bravos, e a Arya? Cadê a Arya? A Arya tá trabalhando 3 vezes por semana, vendendo ostras, se dizendo que é a gata dos canais. Cada vez que ela volta lá pro templo das duas faces, lá várias faces, preto e branco, nem me lembro mais, gente. Cada vez que ela volta, o velho amável pede pra ela contar 3 coisas que antes ela não sabia. Então, numa das últimas vezes que ela vai encontrar o velho amável lá na casa do preto e branco, ela tinha recém encontrado o Dairon, que não sei se vocês se lembram, é o cantor que foi com o Sam e a Goiva e o Maestra Aemon até Bravos e no fim acabou se perdendo nas tavernas e nunca mais voltou pro seu trabalho, né? E teoricamente os patrulheiros não podem abandonar assim o trabalho. Então a Arya matou ele. E quando ela chega pro velho e pra dizer as 3 novas coisas, ela diz numa dessas 3 que o tal do Dairon morreu. E quando ele pergunta quem matou ele, ela diz que foi a Arya. E ela tá esperando qualquer coisa de reprimenda ali, mas não o que acontece. Ele não falou nada pra ela e só disse pra ela tomar esse leitinho aqui antes de dormir. E quando ela toma, ela até sente um gostinho estranho, mas não sabe o que é. Acontece que ela acorda cega. O homem amável, o velho amável, diz que ela de qualquer forma iria passar por isso 1 hora, mas ela tá passando mais tempo e vai mais cedo pra ela aprender pelo que ela fez com o Dairon. E ela agora então não é mais a gata dos canais, ela vive como mendiga em Bravos. E aí ela aprende a ser cega, né? Aprende a caminhar, aprende a limpar, aprende a fazer tudo sendo cega. E sempre de vez em quando chega alguém em silêncio que começa a tentar bater nela com um bastão e ela luta com essa pessoa. Numa dessas vezes ela consegue ganhar desse cara. E depois, quando ela vai falar as 3 coisas pro homem amável, o homem gentil, eu nunca lembro se é homem gentil, velho amável ou velho gentil ou homem amável. Mas enfim. Quando ela vai contar pra ele as 3 coisas, ela diz que sabe que era ele batendo nela com o bastão. E ele pergunta como ela sabe e ela diz que já disse as 3 coisas, então não tem por que responder mais essa pergunta. Mas a verdade é que ela largou um animal e conseguiu enxergar ele, mesmo estando cega. Mas aí, mesmo com essa roubadinha, ela volta a enxergar e ele dá uma nova missão pra ela. Dão a ela um rosto bem feio e o nome de um homem pra ela matar, que era um segurador de navio, ele faz seguros para navios. Ele tem guardas e tudo, é muito difícil chegar perto dele. Mas ela consegue pôr uma moeda dentro do bolso de outro homem que vai acabar entregando moedas pra esse homem. Olha que loucura. E aí, quando ele é pago, ele infarta. E então ela consegue resolver o problema de matar ele de uma forma muito inteligente e que dá muito certo. E quando ela volta pra casa do preto e branco, ela recebe então a primeira roupa dela de acólito. Agora ela realmente é uma aprendiz dos Homens Sem Rosto. Acabamos com a Arya agora. E o Tyrion? Onde anda o Tyrion? Agora que eu fui olhar, gente, me perdoe, que eu não tinha percebido, que eu não tinha falado do barco que o Tyrion tá, que o Mocorro caiu. Eu fui olhar agora, no meu resumo, eu confundi ali na hora de montar o resumo que essa parte teria que ter sido antes do Victarion, então me perdoem. Mas, então, o Tyrion tá nesse barco, a Merreca fica tentando ali atrair as pessoas assim pra uma coisa mais alegre, montando lá no porco dela e tal. Mas eles passam por uma dificuldade muito grande nesse barco, porque eles pegam muitas tempestades e o barco acaba jogando o Mocorro pra fora na água e eles não conseguem recuperar esse sacerdote vermelho, que depois mais tarde a gente fica sabendo então que o Victarion pescou da água, né? Consegui arrumar um pouquinho. E eles ficam dias e dias e dias e dias à deriva nesse barco até o barco deles ser encontrado por um barco escravagista. Então o Tyrion é vendido como escravo para um homem, Yuncaíta, que é um baita de um gordão que adora ter umas pessoas bem bizarras com ele. Então ele tem tipo umas pessoas deformadas, uns hermafroditas, então ele muito iria querer um anão, né? Então ele vai pegar pra ele o Tyrion e a Merreca, e o Tyrion diz que o Jorah faz parte do espetáculo deles, e aí obrigando assim o cara a comprar o Jorah também. Mas não é verdade, obviamente, eles nem fazem nenhum espetáculo, mas ele acha melhor, sei lá, o Jorah ficar com eles. E eles ficam morando no acampamento logo do lado de fora das muralhas de Meereen. Inclusive, o barco deles vira antes de chegar a carta.
como tinha mesmo dito aquela profecia. Enfim, o Tyrion vive ali muito tempo como escravo, então. Porém, lá nos acampamentos lá de fora de Meereen, tá rolando a tal da égua descorada, uma doença também chamada de fluxo vermelho, que provavelmente é passada pela água e deixa todo mundo com uma diarreia impossível e todo mundo tá morrendo desse negócio, e o Iezan tá morrendo e o Tyrion e a Merreca ficam cuidando dele, e com a desculpa de pegar a água de um poço limpo, então o Tyrion e a Merreca vão lá buscar essa água, mas na verdade vão fugir. E eles chegam então na tenda dos segundos filhos, da companhia Segundos Filhos, porque quando ele estava sendo comprado pelo Iezan, ele viu esse tal de Ben Mulato Plum, que nós já sabemos quem é, tentou comprar ele. Então ele percebeu que esse cara devia saber quem ele era e vai lá falar com ele. E o Tyrion então usa muito bem as lábias dele para falar por que ele é importante, por que ele merece viver, por que ele merece ficar com os segundos filhos e em tudo que ele pode ajudar. E acaba então assinando um contrato para ser um mercenário dos segundos filhos. Em troca de promissórias de pilhas e pilhas de grana, quando ele conseguir ter lá a Rocha de Casterly, a grana toda dos Lannister. Conversando com o Jorah, ele comenta que sabe que os segundos filhos estão do lado errado da batalha e ainda pretende ajudar os segundos filhos a perceberem o que fizeram e ficar do lado da Daenerys. Falando em Daenerys, onde anda ela? O último personagem então que nós temos para falar nesse vídeo, porque eu sempre deixo a Daenerys por último, porque eu adoro a Daenerys e aí eu quero terminar com chave de ouro, não é mesmo? E a Daenerys descobre que a Astapor caiu. Ela é a próxima da lista agora que Yunkai acabou com a Astapor, vai ter que acabar com ela também, o Yunkai e Meereen. E ela sabe que ela não consegue lutar do lado de fora, ao mesmo tempo lutar do lado de dentro, com tudo que tá acontecendo lá dentro, e ao mesmo tempo aquela doença pegando do lado de fora das muralhas e as pessoas dela morrendo, e tá um desespero, e o único jeito dela arranjar paz é como? Casando com Rhysdar Zolorak. Ela manda chamar todos os caras dela de volta. Daario volta contando tudo que ele sabe sobre a Astapor e Yunkai, mas quem não volta é Ben Mulato Plum, que nós já sabemos que está do lado de fora das muralhas, e ele trocou então a fidelidade pela Daenerys pela fidelidade a Yunkai. Contrato mais caro, né? Ela fica muito sentida, porque ela sentia que o Ben Mulato era meio que um amigo dela, já que ele se dava tão bem com os dragões e toda aquela coisa, mas no fundo ele era mais mercenário do que amigo, né? E ela já começa a ajeitar o casamento então com o Rhysdar, mas mesmo assim ela dorme com o Daario até o dia do casamento. O Daario pede que a Dany ceda algumas audiências. Ela não quer, porque tá quase chegando no casamento, ela tem muita coisa pra fazer, mas a pedido do Daario, então ela aceita essas pessoas pra audiência. E ele pediu em troca de uma graninha, né? Das pessoas que pediram audiência. E quem são essas pessoas? São os soprados pelo vento, que o príncipe Rapado tinha mandado falar com ela. Só que entre esses soprados pelo vento, quem está lá? O Quentyn Martell. Só que o Daario não sabe quem é o Quentyn. Ele acha que ela tá fazendo isso pelos soprados pelo vento que pagaram pra ele fazer. Mas aí o Quentyn então se apresenta pra ela e entrega um pergaminho que mostra quem ele é e diz então desse tratado que eles tinham antigamente, que o Viserys ia casar com a Arianne, e aí que ele quer usar esse tratado pra ele casar com ela. Mas ela diz que é tarde demais, que ela já vai casar com Rhysdar, diz que ele é bem-vindo ali na corte, mas ela não vai casar com ele. Ele tenta convencer ela, mas não tem o que ser convencido, ela precisa casar com Rhysdar no momento. Inclusive também um dos pensamentos dela é que ele é feio pra caralho, e se fosse um dos outros amiguinhos dela, de repente ela tinha se esforçado. Mas como o Quentyn é feio, ela, no fundo ela ainda é uma menina, né, gente? E aí ela então recusa o Quentyn, mas deixa ele continuar lá. Que ele tivesse chegado um ano antes e de repente as coisas teriam mudado de figura e ela já estaria lá em Dorne nessa altura por causa dele, mas não foi o caso, né? O Daario fica puto da cara que ela vai casar, mas ela casa mesmo assim. Ela assina a paz com Yunkai, se sentindo mega mal com isso, porque ela não queria fazer paz com essa gente. Ben Mulato, na reunião essa de assinar os tratados, comenta que não foi por ele, mas pelos homens dele que quiseram mudar de lado porque ela não queria usar os dragões. E eles assim achavam que ela não tinha vantagem. Ela manda o Barristan ir atrás dessas outras companhias que Yunkai virou pra eles, pra ver se ela vira de volta pra ela essas companhias, porque caso Yunkai não cumpra o tratado, ela precisa ter uma segurança. Nesse tratado de paz, ela precisa mandar alguns reféns, e eles mandam alguns reféns pra ela. Entre os reféns que ela manda pra Yunkai estão alguns parentes do Rhysdar, 2 irmãs, a irmã, 2 primos. Aí da parte dela,
um dos irmãos de sangue dela, o Jogo, o Almirante Grolel, o próprio Daario Naharis, porque ela também já tá por aqui com a cara dele, porque ele fica tentando fazer ela mudar de ideia dos troços, não respeita ela como rainha, queria ser o rei dela, vale-me Deus, como é que ia poder ela casar com ele. E um dos Imaculados também. Ela chama Quentyn e mostra os dragões pra ele, que até agora eu não entendi direito por que ela mostra os dragões pra ele, mas ela mostra. E diz pra ele que achava que tava na hora dele voltar pra casa, mas ele não volta. Ela também fica muito apreensiva, lembrando das últimas mensagens da Kate. Até porque uma das partes da mensagem era sobre o fluxo sangrento, agora ela enxerga. E também do próprio Quentyn. Então vamos relembrar a mensagem da Kate. As velas dos vidros estão queimando. Logo virá a égua descorada e depois dela os outros. Então sim, só para relembrar, vela dos vidros estão queimando, isso o Sam vê lá com o arquimestre Marvin. Porque a vela de obsidiana só queima quando os dragões estão vivos e a vela de obsidiana desse arquimestre está acesa. E logo virá a égua descorada, que nada mais é do que o fluxo sangrento, pelo menos é o que parece. E depois dela os outros. Os outros, a gente sabe lá na muralha, ela não tá perto, mas a gente sabe que na muralha eles já estão lá. A Lula gigante, aí mais gente que vai chegar. A Lula gigante e a chama escura. Lula gigante, Victarion, talvez, quem sabe, chama escura Mocorro, não se sabe. O leão e o grifo. Jon Connington é um grifo, leão um Tyrion. O filho do sol, Quentyn. E o dragão do pantomimeiro. Pantomimeiro é um ator, né? Uma pessoa falsa, assim. Dragão do pantomimeiro. Seria talvez o Aegon Targaryen um dragão falso? Fica aí o questionamento. Não acredite em nenhum deles, diz a Kate. Lembre-se dos imortais. Cuidado com o senescal perfumado. Senescal perfumado, nós temos tanto o senescal que trabalha para ela, que é perfumado, quanto o nome do barco que estava o Tyrion, que em tradução livre seria senescal perfumado. Então tem vários questionamentos aí, mas a Kate, pelo visto, tem umas profecias bem cumpríveis, né? E quando ela dorme a primeira noite com o Rhysdar, ela se lembra muito da Mirri Maz Duur, porque ele fala sobre os filhos que um dia eles terão juntos. Finalmente abrem então as arenas, é uma coisa que o Rhysdar queria há muitos anos, né? E aí ela aceita então ir para essa tal de arena, mesmo não querendo que as arenas fossem abertas. Servem lá no camarote dela gafanhotos no mel e o Rhysdar fica insistindo que ela coma, mas ela não come, só o Belwas o Forte come o prato inteiro de gafanhoto. Alguns anões se apresentam lá na arena e vão lutar sem saber que tem alguns leões que vão ser soltos para comer eles, mas ela proíbe. No caso, a gente sabe hoje que os anões eram o Tyrion e a Merreca, e ela meio que salva a vida deles, meio não, totalmente, né? Isso antes do Iezan morrer e tal, né? Quando eles estavam de escravos do Iezan. Tem outras coisas que acontecem na arena, tipo uma mulher luta com um javali, pessoas lutam umas contra as outras, mas nessa luta com o javali pega a mulher em cheio com aquelas presas enormes que ele tem, né? E ela dá um grito ensurdecedor de dor horroroso. E ela morre então berrando. E nisso, o que que acontece? O Drogon vem e para no meio da arena. O único dragão que não conseguiu ser preso, né? No caso, o Drogon volta por causa daquele barulheira daquela arena e daquelas gritarias daquela gente e daquela mulher morrendo. Quando o Drogon desce, todos se apavoram e, obviamente, todo mundo quer o Drogon morto, aquele monstro morto. E ela, não, pelo amor de Deus, não matem o meu filho, né? O Barristan diz pra ela fechar os olhos e não ver, mas ela não fica, ela corre em direção ao Drogon. Ela mesma acha que vai ser comida por ele, e ele taca ali uma baforada de fogo que ela não queima. Ele leva uma lança no pescoço que ela tira e monta em cima dele, e ele voa. E assim ela some, ninguém sabe onde ela tá. E começa a correr o boato de que, na verdade, ela morreu, de que ela caiu das costas do dragão, outros dizem que ela foi queimada viva, alguns dizem que ela foi pisoteada, mas a maior parte das pessoas acham que ela morreu. Mas, obviamente, o Sir Barristan e todos os que são leais a ela acham que uma hora ela vai voltar, que ela saiu montada no dragão e uma hora ela vai voltar. Enquanto isso, Sir Barristan, então, tem que servir ao Rhysdar, que é o rei que sobrou lá. O cabeça raspada, que é o Skahaz, ele que cuidava dos guardas para Daenerys, né? Chama então o Sir Barristan de cantinho
e fala que acha que o Hizdahr não é nem um pouco inocente, que foi ele que envenenou os gafanhotos que agora fizeram o Belwas o Forte passar mal, mas agora tá pelo menos vivo, o que com certeza não aconteceria com a Daenerys muito mais fraca e muito menor que o Belwas não teria aguentado, e pede então a ajuda do Barristan pra cair aí, derrubar o Hizdahr e ajudar nele nessa conspiração, então. E ele diz, inclusive, que soube que Volantis também tá vindo contra a Daenerys. É mais agora que acham que ela morreu, né? Os senhores escravagistas mandam a cabeça do almirante Grolel de volta pra dentro de Meereen, porque como um dos dele morreu na arena, essa é a retaliação que eles fazem. Como ato de boa-fé, devolvem os parentes do Hizdahr. Muito engraçado, não é mesmo? Não é à toa que os Carrás acham que o Hizdahr tá envolvido com os Yuncaítas. Se logo os reféns dele voltam, um refém da Daenerys que morre. E o Barristan então diz pro Quentyn que acha que é melhor ele ir embora, porque mesmo ele não tendo feito com certeza isso, uma hora vão querer botar a culpa nele pelo envenenamento do Belwas, que na verdade era pra Daenerys, ou até dizer que ele queria envenenar o Hizdahr. Mas o Quentyn faz outra coisa que não é ir embora. Ele vai até o Príncipe Esfarrapado para pedir ajuda para sequestrar os dragões. E para pagar o Príncipe Esfarrapado por isso, né, por essa ajuda, ele promete então pagar o dobro do que os Yuncaítas estão pagando no final, já que ele é príncipe de Dorne e tal. O Barristan então vai até o quarto do Hizdahr chamar ele, todo armado, todo armadurado. O Hizdahr entende que tem alguma coisa errada acontecendo. O Barristan pergunta então se ele que é a arpia que tá fazendo toda aquela zona, porque realmente é bem conveniente uma pessoa conseguir a paz assim que casa, sendo que não conhece a arpia, né? Então ele pergunta se ele é a arpia, o Hizdahr fica dizendo que não, mas o Barristan diz que ele vai ficar preso até ser julgado. Ou ele descobrir que ele é inocente, ou até a rainha voltar, e aí a rainha Daenerys resolve o que vai fazer com ele. E aí vem a notícia de que os dragões foram soltos. Como que isso aconteceu? O Quentyn, então, bola todo um plano ali. O Quentyn acha que a Daenerys mostrou pra ele os dragões porque ela queria que ele se provasse digno, fizesse alguma coisa sobre aquilo, que os dragões iam, sei lá, se curvar pra ele, porque ele tem um pouquinho de sangue Targaryen lá no fundinho. Daí, então, com esses colegas aí dos Soprados pelo Vento, eles têm que lutar com os guardas do fosso, então eles abrem ali o fosso e vão pegar os dragões pelas correntes e colocar lá numa carroça. Acontece que os dragões estão soltos, as correntes foram rompidas. Ele tenta acalmar os dragões, mas ele não consegue falar com voz nem um pouco firme. Ele tenta oferecer umas ovelhas para os dragões comer e vir na direção dele e tal, só que fica muito aparente o jeito como ele não está firme, sabe? Então, quando ele tá na frente de um dos dragões, agora eu não me lembro qual deles, chega por trás e bafora fogo em cima dele e ele queima inteirinho. O Quentyn levou 3 dias para morrer. E nisso, os dragões, obviamente, saíram pelo fosso aberto. E estão livres agora. E eles começaram a colocar, então, carneiros dentro da arena para que os dragões comam os carneiros e não comam as pessoas, não botem fogo nas pessoas. E, obviamente, também não tem nenhum tipo de festividade na arena para não atrair o barulho não atrair os dragões. E depois disso tudo, também os Soprados pelo Vento fugiram. Mas o Barristan tem a ideia de mandar os Dorneses que sobraram, que vieram com o Quentyn, de volta com quem eles prenderam do lado dos Soprados pelo Vento, de volta lá pro Príncipe Esfarrapado com uma mensagem, dizendo que ele paga pro Príncipe Esfarrapado se o Príncipe Esfarrapado conseguir os reféns da Daenerys de volta, lá dos Yuncaítas. Enquanto isso, a Graça Verde tinha ido pro Barristan falar com os Yuncaítas sobre os reféns, e eles dizem que não vão devolver os reféns enquanto os dragões não forem mortos. E nisso, o Barristan tem certeza então que os Yuncaítas escolheram a guerra. E, além disso, começa a voar alguma coisa por catapultas para dentro dos muros de Meereen. E o que era que eles estavam tocando, os Yuncaítas estavam tocando pelas catapultas? Corpos. Cadáveres. E aí nós acabamos a parte do Barristan. Mas e a Daenerys? Tá viva ou não tá viva? Sim, ela está viva. Ela foi com o Drogon até o covil dele, onde ele estava se escondendo. E ela tá muito mal, ela tem muita fome, ela se sente doente. E ela tenta sair do covil porque ela quer voltar. Ela
acha um fio d'água e começa a seguir aquele fio d'água, mas ela começa a passar cada vez mais mal e ela começa a sangrar entre as pernas e ela não lembra quando foi a última vez que ela menstruou e ela não sabe do que é aquele sangue. As pessoas com égua descorada, com fluxo sangrento, sangram por todos os lados, mas também há teorias de que seria um aborto ou a própria menstruação e que talvez o útero dela tenha voltado a ganhar vida. Porém, fica aí o questionamento, não sabemos, só sabemos que ela está muito mal. Ela tem alucinações com o Viserys, com o Jorah, e ela vê um Dothraki por perto, um batedor Dothraki. Então ela grita pelo Drogon e sobe nas costas dele, e aí ela vai atrás de onde veio o batedor e descobre um calazar inteiro de gente. E o Drogon acaba descendo para atracar um cavalo. E quando ela segue ele, ela vê mais cavaleiros que estão fugindo conforme eles veem o Drogon vindo. E o Drogon ataca um cavalo e com isso desce, queima aquele cavalo para comer. Ela desce e começa a comer com o Drogon porque ela está com muita fome. E nisso chega então o Calazar e encontra ela. E é o Calazar do Khal Draco. E aqui terminamos esse livro, pelo menos as partes dos personagens. Agora tem o epílogo, a última partezinha e acabou. E o epílogo traz a visão do Kevan Lannister. Fazia tempo que a gente não tinha uma visão diferente, não é mesmo? O que acontece? O Kevan está sendo regente ali em Porto Real. Começa a nevar em Porto Real, então nós temos o início do inverno. A capital não tem dinheiro para nada. Cersei vai ter que ir a combate com o Robert Strong, com o seu cavaleiro. A Margaery vai ser julgada pela fé. Já estão sabendo que o Poleiro do Grifo foi dominado. Então tem muita coisa para se lidar. E chamam o Kevan lá nos Corvos porque tem uma mensagem. Chega esse corvo branco da cidadela avisando no inverno e ele vê que o Pycelle tá morto. E ele mesmo é atingido por uma besta. É o mal dos Lannister, pelo visto. O Varys sai das sombras e fala que é uma pena ele ter que fazer isso daquele jeito bem falso do Varys. Mas que ele tá fazendo isso porque o Kevan tá arrumando essa baita dessa merda que a Cersei tá fazendo. Mas ele precisa que o Aegon seja rei. E para isso, o reino não pode estar tranquilo, tem que estar no meio do caos, da divisão, da desconfiança. E ele manda os seus passarinhos que estão ali com ele esfaquearem o Kevan. E o Kevan assim morre. E assim nós acabamos então, tanto Festim dos Corvos como Dança dos Dragões. O próximo livro, Winds of Winter, nós temos toda a fé que vai ser lançado ainda em 2018, no máximo em 2019, se Deus quiser. E então eu vou trazer para nós aqui, assim que eu ler a revisão, assim que ele for lançado, e aí eu ler, eu trago aí o resumo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários outros livros que vocês querem resumo, outras ideias de vídeo aí de resumo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu fiz isso para vocês, dá um trabalho do capeta. Então, por favor, compartilhem nas redes sociais, curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui. Primeira não, né? Primeira no playlist inteiro, né? Mas se é a primeira experiência aqui no canal, curtam os outros vídeos também. E eu espero que vocês fiquem por aqui e aí eu possa ver vocês aqui nos próximos vídeos. Beijo, tchau!